Olha a sobremesa com selo Zacchini de qualidade. Tudo bem, Rê? Tudo. Eu tava aqui espichando o olho. É bolo cappuccino. Bolo cappuccino. Porque a gente olha, assim, não dá pra saber se é uma mousse, se é uma torta, se é... Mas lembrando da nossa torta cappuccino, Nossa. essa é uma versão melhorada, vamos dizer assim, Do né? que já era muito bom. Do que já era muito bom. Então eu decidi, vamos falar o que compõe o bolo antes da gente começar, só o pessoal de casa já ficar com água na boca, Vamos, né? sim, senhor. O bolo compõe uma massa super levinha de chocolate, para representar o chocolate do cappuccino. Boa. A mousse do meio, que é uma mousse de leite em pó, e aí ela vai chocolate branco, então já tem o chocolate e o leite. E aí, para finalizar, aquela nuvem de café que tem nome e sobrenome, que aí finaliza o bolo e temos essa delícia. Essa nuvem que uma vez ele trouxe aqui, diz que deram vexame. Diz que deram vexame. Tudo indica que hoje seguiremos pelo mesmo caminho. Vamos lá. Massa. Então vou dar o ingrediente da massa, do recheio, da nuvem e da dica para decoração. Perfeito. Massa feita com 3 ovos, 1,5 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 150 ml de água quente e 1 colher de sopa de fermento em pó. O recheio, que representa o leite. 300 gramas de chocolate branco, 2 colheres de sopa de leite em pó, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de chantilly batido e 1 pacotinho de gelatina sem sabor. A nuvem de café, feita com 200 gramas de açúcar, 100 ml de água fervendo, 25 gramas de café solúvel e meio pacotinho de gelatina sem sabor. Para a decoração, Zacchini sugere raspas de chocolate, cerejas ou morangos que dão um toque refinado. Sim. Rê, eu vou começar pela nossa nuvem de café, porque ela tem um toquezinho diferente. Então eu vou colocar ela para bater e aí nós vamos para os outros passos, que é super simples. O único utensílio que nós vamos usar na cozinha é a batedeira. Restante, tudo na mão, como vocês já sabem que nós fazemos as receitas aqui. Vou tirar para você ter a bancada livre para você. Obrigado, Rê. Ó, na batedeira eu vou colocar o café solúvel, estou usando o tradicional mesmo, tá? Pode ser o extra forte, pode ser o descafeinado, todos dão certo, tá? O açúcar refinado, isso é super importante, tá? Ser o açúcar refinado, para ele não ficar com aqueles grãozinhos de açúcar depois que bate. Por que que eu falo isso? Porque várias regiões aqui do Brasil, eles usam bastante açúcar cristal. Tá? Tem que ser o refinado. Aqui o legal é ser o refinado, tá? Perfeito. Coloco aqui e deixo batendo. Vamos fazer ela funcionar, que ela sempre me pega uma peça. Não, você vai, aí você finge que não vai e ela vai. Você faz assim, ó. Ela vai. Tchutchu. Julinho, Mas, precisamos de você. Vem, Julinho. Vem alguém ajudar. Gente. Enfim, tem que bater. Tem que bater. Ela vai batendo aqui, o Julinho vai Tá tudo ligado. nela pra gente. Eu achei que ele fosse vir aqui, não, ele tá montando... Agora foi. Falei. Você vai, finge que não vai, ela vai. Vou deixar batendo, ela vai formar a nossa nuvem de café. E aí nós vamos aqui para os outros passos. Gente, eu tô da cor da batedeira. Está linda. Agora que eu me toquei. Ó, enquanto bate lá, aqui eu tenho meio pacotinho de gelatina sem sabor, já hidratado, tá bom? Eu vou derreter agora no micro-ondas, por quê? Não sei se você lembra da torta cappuccino, muita gente falou, mas Zacchini, depois de um tempo a nuvem começa a sorar, a se desfazer. Então, fazendo alguns testes, eu descobri se a gente colocar o meio pacotinho de gelatina, se nós pegarmos todas as nossas receitas, desde o começo do programa, não fica sorou firme. Nada. Fica super firme, tá bom? Ó, pro nosso bolo, eu vou colocar no bowl os 3 ovos, o açúcar. Aí, quem quiser pode usar cristal. Aqui pode, sem problema nenhum, tá bom? O açúcar, o óleo e já vou colocar o chocolate em pó. Essa receita é uma versão rápida daquela receita do bolo Nega Maluca.
que é aquele bolo mais molhadinho, tá? Ó, misturo aqui. E eu já tenho a base do meu bolo. Preciso bater muito? Não, é isso aqui mesmo, tá? É só misturar. Você tá batendo pouco aqui na TV? Não, só misturei mesmo, tá bom? Vou colocar a água. Importante essa água ela estar quente, tá bom? Pode estar até morna, mas não fria, tá? Porque a água quente aqui, ela vai ajudar o bolo a ficar mais úmido. Não vai ficar aquele bolo tão seco, tá bom? E aí eu tenho a minha farinha de trigo, que eu vou colocando aqui e vou mexer. Obrigado, Rê. Nada. Misturo Aqui com... negócio que tira. Né, Zaquim? Pois é, a Rê já me conhece. Conheço. Misturo com o auxílio do fouet até formar a massa do nosso bolo. Vou mexendo delicado aqui, pra não fazer muita lambança, Se fizer, a gente limpa, não se importe com isso. Ó, misturo bonitinho, eu já tenho a massa do bolo quase pronta. E aí eu vou adicionar o meu fermento em pó químico. 1 colher de sopa. Muita gente tem dúvida na colher de sopa. É rasa, é funda, é colher de mãe. Eu sempre falo que na confeitaria não existe essa de colher de mãe, né? Ou é colher medida ou é a quantidade em gramas exatas. Mas a dica que eu dou é usar a tampinha do fermento. A tampinha do fermento tem 1 colher de sopa exata, tá bom? Para quem não sabia, fique sabendo. A massa do nosso bolo tá prontinha, ela fica assim, mais firme mesmo, é o ideal. E aí nós vamos usar aqui, Rê, uma forma de bolo inglês. Essa receita dão 2 formas desse bolo, tá bom? A receita toda vai render 2 formas de bolo inglês, tá bom? Mais ou menos 1,5 kg, 2 kg de bolo, dependendo como for sua mão na hora de colocar o recheio, tá? Vou tirar daqui. For montada. For montada. Aqui tem desmoldante. Se você em casa não tiver desmoldante, pode ser a manteiga e a farinha. Se não tiver manteiga e farinha, pode ser manteiga e chocolate em pó. Se não, aquela velha dica do guardanapo, do papel toalha, que a gente sempre deu aqui e também dá super certo, tá bom? Ups, fiz uma lambancinha, claro, né? Normal. Forno 180 graus, mais ou menos 25, 30 minutos, ou até o nosso bolo estar como este. Pronto. Aqui. Lambança nenhuma. Obrigado, Rê. Deixa eu já pegar um papelzinho também. Até o nosso bolo estar assim, fofinho. A forma de bolo inglês, Fofíssimo. O bolo geralmente acontece isso aqui, tá? É super normal, sendo a forma de bolo inglês, tá? Não é legal, nós confeiteiros não gostamos, mas nessa forma acontece bastante pela altura dela e o formato, tá? Ó, esse aqui já tá soltinho. Certo? E eu vou dividir o meu bolo. Como? Em 3 partes. Só que você lembra que ele ficou já certinho rente à forma. Então eu vou dividir, peço a faca aqui, ó. Primeira camada. Vou montar aqui. Chegou. Nossa, a nuvem tá ficando. Tá linda. Primeira camada. Segunda camada. Ops, tá aqui. Terceira e última camada. Se eu deixo ela nesse formato, eu não tenho espaço para o recheio. Então, nós confeiteiros, como somos um pouquinho mais exigentes, nós não gostamos dessa parte aqui. Então, eu tiro essa parte. Essa parte não joga fora, pode comer com um cafezinho, fazer outra sobremesa. Ó, a sobremesa, a taça eu fiz com todos... sobrinhas. Com todas as sobrinhas. Sobrinhas entre aspas, né? Tá bom? É isso mesmo. Ó, certo? E Certo. aí, eu já tenho o nosso bolo cortado, fatiado, bonitinho aqui. Quer um papel aí? Não precisa. Vou fazer o recheio, depois nós finalizamos. Aqui eu tenho o chocolate branco, eu vou derreter no micro-ondas mais ou menos 1 minuto. E aí já vai estar derretido. Enquanto isso, eu vou para nossa nuvem de café. Isso. Certo? Ó, a nuvem já se formou aqui. A batedeira ligada ainda, eu vou pegar a gelatina hidratada e vou colocar fio a fio.
até ir toda a nossa gelatina. Antes, você não colocava gelatina? Antes eu não colocava gelatina, Rê. E aí, depois de mais ou menos umas 6, 7 horas que a nossa torta, o nosso bolo já estava montado, ela começa a sorar. E aí, é o café que começa a escorrer. E assim, não escorre, tá? E esse é o ponto da nossa nuvem de café. Qual o ponto da nossa nuvem de café? Eu vou pôr aqui na pia já, vai. O ponto da nuvem de café é aquele ponto que se nós virarmos, ela não cai, tá? Esse é o ponto certinho. Eu ia fazer em cima da cabeça da Rê, igual a gente já fez, né? Não ia acontecer nada. Nessa eu não, melhor não. Mas tá vendo? Esse é o ponto. Então é muito legal o pessoal de casa ver isso. Vira, não caiu, tá no ponto certo. Caiu, você não vai fazer esperar cair, né? É só a gente virar e ver que tá escorrendo. Ó, temos... Mexi um Perfeito. pouco, mas agora vê se Muito obrigado. a finalização Tá é do chefe. ótimo. Ó, chocolate branco derretido. Aqui eu tô usando... Cobertura ou é chocolate? Era isso que eu ia falar já. Aqui eu tô usando chocolate puro, chocolate nobre. Por quê? Eu sempre falo, muitas das pessoas, dos telespectadores, eles perguntam, Stefano, eu não sei onde eu uso a cobertura, onde que eu uso o chocolate. Boa. O sabor predominante é do chocolate? Use chocolate. Se for só uma cobertura, um exemplo, pão de mel, o sabor é do quê? Do pão Mel. de mel. Então é só uma cobertura, eu posso usar a cobertura, tá bom? Ó, coloquei aqui. Gente, tá mais bonita aqui do que na televisão. Pois é. Olha isso aqui. E é lindo, né? Isso daí com o leite quentinho. Essas microbolhas, Você viu? não dá pra ver na televisão. Não Será dá que pra dá ver. pra chegar aqui? Não dá pra ver, acho que não. Se você pegar uma colher, eu acho que dá. Eu vou pôr assim, ó, aí dá pra ver. Será? Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. Aí, ó, deu. Deu pra ver. Ó, chocolate, creme de leite, misturo. Eu tenho um ganache de chocolate. Você pode derreter 30 segundos pra mim, Rê, Sim, por senhor. favor? Ai, eu tô me sentindo tão 15, útil na hoje. verdade. Ai, Eu coloco 15, você pra tá trabalhar, bom. né, Rê? eu adoro. Fica só de madame olhando. Ó, chocolate, creme de leite, temos um ganache de chocolate. Coloco o leite em pó. Aqui também é importante ser aquele leite em pó. O bom. O bom, O caro. o caro. Por quê? Porque o gosto que fica pelo sabor totalmente isso. O sabor que fica é totalmente... É que ele é mais concentrado, então você usa menos. É isso mesmo. Esse caro aí. É. E toma cuidado, viu? Ontem eu estava no mercado comprando as coisas pro programa, eu até encontrei minha avó no mercado. Olha isso. E aí a gente tava lá com a minha avó no mercado e minha avó, por que esse é mais caro e o outro é mais barato? Da mesma marca. Porque um não é leite, um é composto lácteo. Ah, então tem que ler, hein? Tem que ler. Então, o composto lácteo não vai ter o mesmo gosto do leite em pó, tá? Ó, coloquei aqui o leite em pó, misturei. Nossa, você tá trabalhando, hein, pra encontrar a avó no mercado. supermercado. Por Verdade. acaso? Exatamente. Ó, coloquei a gelatina. Muito obrigado, Rê. Nada. Gelatina sempre antes do chantilly, pelo simples fato da temperatura, tá? Se eu coloco a gelatina depois do chantilly, esse chantilly não vai ter o resultado desejado que nós queremos dele, que é a aeração do bolo, tá? E aí agora eu coloco o chantilly. Coloquei o chantilly batido, aquele de caixinha, chantilly vegetal mesmo. Não precisa ser creme de leite fresco, tá? Porque aqui é só pra dar uma leveza à nossa massa. Stefano, não tenho chantilly, chantilly é caro, o que eu posso usar? Pode usar a clara em neve aqui também, tá bom? Pronto. Porque o chocolate vai estar quentinho, então vai cozinhar claro, não tem problema nenhum, tá? Misturo, bonitinho, e aí eu tenho já o recheio do nosso bolo, Rê. Aqui eu vou montar na forma e vou levar para a geladeira por mais ou menos 6 a 8 horas. Porque a gelatina tem que agir, né? A gelatina tem que agir. 3 firme. horinhas a gelatina já tá firme. Só que não adianta a gelatina estar firme e o bolo não tá gelado. Tá. Tá bom? Então, 6 por isso, horas. 6 horas de geladeira. Aqui você pode colocar um plástico filme para ele ficar mais fácil na hora de sair, não tem problema nenhum.
O bolo sempre volta para a forma conforme... Eita, gaguejei. O bolo sempre volta para a forma conforme você tirou. Então, o fundo da forma é o fundo do bolo, tá? Se você quiser, pode regar com leite, pode regar com a caldinha de açúcar, não tem problema nenhum. Mas tá se bom? você não fez é porque não precisa. Não tem necessidade. Os da mesa, eu reguei, tá? Esse aqui eu não reguei, por quê? Porque eu esqueci. Eu esqueci o leite pra regar. Pronto, tá bom? Mas também dá certo. Ó, coloco o recheio e coloco o bolo. Importante, ao contrário dos outros bolos que eu já fiz aqui, que eu falo pro pessoal de casa apertar, prensar. Esse não. Esse não. Senão vai subir. Senão vai subir. Isso mesmo. E nós Nossa, queremos as camadas bonitinhas. Você pôs Bastante recheio. recheio. Eu falei que era pra 2, esse daqui eu tô fazendo um só, né? Não vai caber. Ó, coloco o recheio. Nossa, isso daí, hein? De colherada. Não é? E aí coloco a outra parte do bolo. Tá vendo? Geralmente, você vai ver no que eu vou tirar da geladeira, a última camada sempre passa daqui. Ah, tá bom. Tá bom? Geralmente a última camada... Porque esse daqui é o cucurutinho que você... Esse é a barriguinha do bolo que ficou e nós não vamos usar. Geladeira, mais ou menos 6 horas, tá? E aí, já podemos desenformar. Eu vou pôr este aqui. Vou pegar o da Rê. Agora sim eu vou... Esse daqui quer que tire ou deixa? Pode tirar, Rê, por favor. A espuma fica, né? A espuma nuvem. fica. Eu só vou limpar minha mão aqui. Posso? Muito obrigado. Por favor, chefe. Aqui, meu amigo, é um balé. Se algo estiver te incomodando, você fala. Tá perfeito, Rê. Então tá bom. Ó. Tá perfeito, Rê. Vai limpando, já né? com o paninho na mão. Pois é. E aí eu vou, muito obrigado, desenformar o nosso bolo. Lembra que eu falei de saquinho? Lembro. Só pra ajudar a tirar. E olha o que eu falei da última camada. Sempre passa da forma. Virou, puxou. Simples assim, saiu. Tira o saquinho. E me espere. Com certeza. Tchananana. Tirou da geladeira, tudo bonitinho, Perfeito, lindo. lindo. Bem Aí, recheado. Eu coloquei já a nossa nuvem de café na manga, mas ó, só pro pessoal de casa ver o ponto mesmo após já ter batido. Ficou o quê? Uns 5 minutinhos ali parado. Se fosse a outra nuvem, ela já tinha despencado. Tá. Então a gelatina ajuda bastante. Não tem a manga, vai na colher, tá bom? Aqui eu tô usando o bico 124 da marca. Se você chegar lá na loja do confeiteiro e perguntar, eu quero bico 124. Não precisa falar da marca, eles já vão saber que é desse aqui, tá bom? E aí, Rê, é só a gente vir aqui, ó, e fazer um acabamentinho bonitinho no nosso bolo. Ah, confeitaria é o máximo. Ó. Certo? Aí, pra decorar, umas raspinhas de chocolate. Mas vai dar briga. Por quê? Essa cobertura de nuvem vai dar briga. Faça mais e leve para a mesa. Leve num potinho. Fala pra quem quiser. Isso. Ó. Tô errada? Não, verdade. É uma coisa impressionante. É essa nuvem. verdade. Ó. Como o diz a minha filha, moranguinho. a nuvem. Essa nuvem Nisso, a Rafaela tá arrasando, né? tá arrasando. Pois é. Ó. Moranguinho. Esses tubinhos, super baratinhos, Rê. Gostoso? Gostoso. Quer provar? Eu vou na mesa, eu vou Tá provar. bom. Ó, e esses daqui dá um toque super diferente na sobremesa. Porque você coloca, é uma Dá coisa mesmo. que... Isso na nuvem, ah lá. Tudo pensado. Tudo girando em torno da nuvem. nuvem. E aí, tá Eu não provo aqui em prontinho consideração a minha colega que não vai voltar na mesa, mas a a vontade nossa torta, o nosso bolo de cappuccino. Eu vou tirar uma fatia. Tá bom. Temos um pratinho aqui. Temos... Eu vou pegar aqui da mesa, pegar o Isso, meu. mas usar aqui não é demais, né? E aí, Vai, faz, corta, nós mostra. vamos mostrar pro pessoal de casa como fica a fatia do bolo. Vou pegar com morango Pega, pega. pra ficar tudo bonitinho. E esse é o nosso bolo cappuccino, que também dá pra fazer aquele bolo que tá super na moda agora, Esse aqui, ó. que é o slice cake. Que é isso, aquele amigo? bolo que você vende na fatia, vende a fatia embrulhadinha Ah, no... bonitinho. Embrulhadinho no papel, no plástico filme, sei lá como eles Tem falam. até umas embalagens já, Tem que até vem umas bonitinhas embalagens. assim. E esse bolo, se você ir lá naquele aplicativo de comida, você acha também como
fim de festa, que o pessoal coloca a fatia do bolo, 4 salgadinhos, 2 docinhos e é como se fosse o fim da festa. Mas é uma delícia, hein? Você Não tá no- é? Sábado à tarde, casa, domingo à tarde, você pede. Ai, que boa Não ideia. Ó, vamos à mesa. Perfeito. Parabéns, Obrigado. Zakini, parabéns. Mas leva um... A nuvem, pode deixar, Por favor, vou deixar lá porque no essa cantinho. nuvem deixa a gente enlouquecida. Perfeito. Parabéns, meu querido. Muito Nos obrigado. encontramos à mesa Catia. Ai, ser lindo, aí, viu? Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Olha o Zakini, bandido, colocou bem na minha frente. Não, ele é. Mas é olha. nosso. Foi Ó, um... falou em azulzinho, me perdoa rapidinho. O Arley deixou pra você. É, foi, traga pra ser linda. Aí a Marta falou, é Regina, é o outro ladinho. Mas Assim. eu gostei desse ladinho. Ah, é porque você faz assim, ó, ele vira uma marionetinha. Hã? Assim, ó, quer ver? Mas faz assim, ó, quer ver? Ó, é que o meu dedinho é um pouquinho maior. Põe no dedinho mini. É, eu vou fazer esse aqui, ó, tá vendo? Aí vira um oi. Ai, que bonitinho. Oi, Stefano, tudo bem? Pra fazer pras criançadas. Que bonitinho. Delícia. Eu fui embora, Regina. E de chorar. Eu também. De chorar com a tia. Ai, gente. Bom, a gente vai começar por onde? Parabéns, Pela lindo. nuvem. Muito obrigado. Arrebentou. Nossa, como sempre, né? Eu só sou responsável por fazer. Agora, falar se tá bom é vocês. Deixa a gente com essa tarefa Eu difícil. deixo. Né, Regina? Quanto... Olha, tem gaveta. Quanto tempo pode ficar fora da geladeira? Rê, ó, fora da geladeira, eu acho que umas 4 horas aguenta muito Porque bem. ele é muito gostoso geladinho. Mas geladinho é muito melhor. Eu prefiro ele bem geladinho. Nossa, tá demais, hein, tia? Nossa, o silêncio diz tudo, né? Né? Tô Não é? Silêncio percebendo. dos inocentes. Olha, Parabéns. cada etapa bem feitinha, bem explicada, tudo junto, é uma delícia. É uma delícia. Brinquei para colocar mais nuvem na mesa e tal. As proporções que o Zakini colocou são perfeitas. Falei Que para bom. pôr mais e tal, porque, né? Zakini tá aí, a gente vai tirar uma casquinha, mas do jeito que ele colocou, está extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Demais. Nossa, a decoração maravilha. bonitinha e tal, mas a gente nem deu confiança, né? A gente foi pro bolo mesmo. Tá? Incrível. Instagram, Facebook, em todas as redes sociais, Stefano Zakini. Stefano com E, Zakini com II. Zakini. Isso mesmo. Senhores e senhoras, Zakini não param. Com certeza, graças a Deus, buffet Senhor e Senhora Zakini arrebentando. Não temos mais nenhum final de semana desse mês de abril. Nossa, então, que legal, parabéns, sábado Lindo. não temos mais. Só se for durante o meio da semana. Graças a Deus, então, vai lá. Pegue a sua data, reserve a sua data. O que eu tô falando muito nas minhas redes sociais é não deixe pra última hora, porque na última hora Não vai não dar. tem data, gente, não tem como. Eu até brinco com a minha esposa às vezes e falo, gente, não é pastelaria que a gente pede e frita na hora e tá pronto. O que Verdade, vocês é. servem? Então, Como nós funciona? temos o buffet de crepe, nós temos o buffet de Nossa, que pizzas, delícia. temos o coquetel, temos a parte de mini hambúrguer, tem um pouquinho de tudo. E o melhor do nosso buffet, o que nós gostamos mais, nós prezamos mais e o diferencial é a parte do atendimento ao público, né? Que nós estamos lá pessoalmente, conversando com o seu convidado. Na parte da mini pizza tem uma interação muito grande com o público. E o diferencial também é o nosso preço, que com a nossa qualidade e o nosso preço você não vai achar em lugar nenhum, a partir de R$ 59,90 com bolo, bebida. Nossa, Então, que legal. por pessoa, né? Esse valor por pessoa. Com a nossa qualidade e o nosso preço, você não encontra. Buffet Senhor e Senhora Zakini tem todas as dicas lá no Instagram. Olha, muitos elogios aqui para o Zakini. Confesso que durante a culinária dele, eu até esqueci de pegar, porque é uma aula, eu fico prestando atenção. verdade, a gente fica- Olha, as unhas perfeitas e a receita um luxo. Nossa! Dani Costa. A Pamela Manicure deve estar olhando. Zakini, qual a medida da forma? Por favor. Boa, Pamela. Boa. Essa forma, Não, ela... é a Lelê Doces, perdão. Lelê, essa Pamela forma... é manicure. Começou.
tia Ela me tem ajuda. 10 por 25, tá? É uma forma padrão bolo inglês. Só chegar lá e pedir uma 10 forma de por bolo inglês. 25. 10 por 25. A Lourdes, muito minha amiga, né, Lourdes? Lourdes, foca na cara da Regina na hora da propaganda da... Ô, Lourdinha, faz isso comigo, amiga. Pensei a mesma coisa, o Dilcinho. O povo gosta mesmo é de ver, né? O circo pegando fogo. Regina pegando fogo. 25 gramas de café solúvel é quanto em colher? Rê, Nicolini. vai dar mais ou menos uma colher de sopa. Ou, se você pegar o pacotinho, existem marcas que o pacotinho tem 50 gramas. Tá. Então, 50 gramas, meio pacotinho é o suficiente. Bianca Entraut, aliás, Bianca Entraut é de Joinville, toda a nossa solidariedade, as nossas orações para o estado de Santa Catarina, viu, Bi? Ó, acho que ele já fez essa receita. Você vê como é atenta? Olha como é atenta. Acho que ele já fez essa receita. Se não é igual, é parecida. Amo coisas com café. Ele fez, só que dessa vez ele colocou a gelatina. É isso mesmo. Quem acompanha, acompanha. Né? Verdade, Aí, copo do cappuccino. Isso. E por que você colocou a gelatina mesmo? A gelatina foi para estabilizar essa espuma. Quando nós trouxemos aqui para mulheres, nós fizemos a torta cappuccino, que era outra base, outro recheio. E aí, dessa vez, nós trouxemos a mesma espuma, só que com uma gelatina para estabilizar em cima do bolo. Tá. E muita gente falando que a receita no Insta está incompleta. Isso aqui é recado pra gente. Que eles vão ver. Pois vou ver. A Já dá uma olhadinha. gente, a gente assiste só pelas caras e bocas da Regina. Tudo. Mas sabe o que é melhor, Rê? É muito legal, porque nós culinaristas que já somos... Da família? Da família, nós sabemos o que a Regina quer dizer pelo olhar dela. Habituados, Não né? é? Nós já sabemos. Falei, minha cara tem legenda. O último comentário que eu vou ler agora, que mandou há 53 segundos. Exatamente isso. Regina sem graça é a melhor. Amo vocês. É fã ou hater? É fã ou hater? A gente se diverte, né, Ô, tia? será? Tem que se Mesmo, divertir, né? A gente se diverte. Olha aí. Agora eu vou contar uma coisa pra você. Conte. Hoje a gente deu uma fofoca ali que não foi culpa nossa, não. Tudo errado. Não, mas não foi culpa nossa. Foi uma fake news. E sabe quem falou isso? Zelda Mello. Zelda Mello acabou de fazer uma postagem dizendo que não, ela não foi mandada embora. Que notícia boa. Olha lá, vocês podem até ver, ela disse ali. Cuidado com fake news. Eu vejo vocês amanhã no Bom Dia São Paulo. Beijo no coração. Arrasou, Que Zelda. legal, né? Boa. Eu tava até comentando que ela assiste a gente. Ela é Mas muito eu acho que o participativa. esposo dela foi demitido. É, Gente, o esposo. eu falo, depois, né, ó. Isso aqui é uma delícia. Nossa, Pega, tia. Olha eu matei o bolinho. Quero. Opa. Se a Marta Ó, tivesse ó, aqui, ela ia ponto. querer também.